Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. O tempo deu uma boa virada. Friozinho bom, né? Vou tirar a máscara. É uma boa esfriada. Estava ontem um calor gostosinho, mas hoje já o tempo virou. Mas felizes estamos por estarmos na casa de Deus. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos nos alegrar na presença dEle. A Bíblia diz que, como diz o salmista, né? Deitei ontem, dormi ontem, acordei hoje porque o Senhor nos sustentou. Já temos um motivo de alegria, né? Para poder agradecer a Deus por estarmos de pé, vivo e principalmente na casa de Deus, na presença de Deus, para louvarmos e adorarmos ao nome do Santo Deus. Amém, irmãos? Eu quero te convidar para nós fazermos a oração inicial. Também eu já quero adiantar aqui para os irmãos, nosso pastor e a pastora, eles estão viajando, mas eles estão bem, graças a Deus. Estão no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né? Nós estão lá em Campo Grande, na casa de parentes. Mas, graças a Deus, também, com certeza, deve já estar acompanhando aí através das redes sociais o culto aqui pela manhã e logo após também o culto das 10 que deve acontecer daqui a pouco, tá bom, irmãos? Mas, graças a Deus, porque nosso pastor nos dá a liberdade para trabalhar juntos, ele concede a bênção para estarmos aqui, mas se tem um pastor que não falta é o pastor Jesus Cristo, irmãos. Esse está sempre presente em nossas vidas. Dentro ou fora da igreja, o pastor Jesus está sempre ao nosso lado, nos acompanhando e nos dando a direção. Mas quero te convidar a fechar os teus olhos, colocar a mão sobre o seu coração, se assim você quiser fazer, ou levantar as mãos ao céu. Fique à vontade, você está na casa de Deus. Vamos falar com Deus por alguns instantes. Querido Deus e eterno Pai, eu quero louvar teu santo nome, eu quero te agradecer, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, ó Deus, por toda a tua bondade, por todo o teu amor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, através, ó Pai amado, de nossas vidas, mesmo não sendo merecedor, o Senhor tem nos usado, o Senhor tem, amado, ó Pai querido, feito através de nós, refletisse, ó Pai amado, ó Pai querido, a tua glória, a tua luz. Deus, e pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo que cometemos contra o Senhor. E pedimos ao Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha nos abençoar, nos dar a direção, nos ajudar na caminhada, ó Pai, direcionar os nossos pés nos caminhos, ó Pai, da salvação, que é o caminho do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Senhor Deus amado, abençoa esta igreja, abençoa os irmãos que aqui já estão presentes. Vai de encontro, Senhor Deus, àqueles que estão enfermos, que não pode estar aqui conosco, mas que o Senhor possa abençoá-los, Senhor Deus, aonde eles estiverem, Senhor Deus amado. Cura também desta enfermidade, deste mal, ó Pai, que lhe acomete, seja na carne, seja na alma. Ó Pai, nós cremos no poder da cura, cremos, ó Pai, no poder da oração, que o Senhor possa, Pai, visitar esses amados irmãos que estão, ó Pai, enfermos, e também aqueles, ó Deus amado, ó Pai querido, que estão trabalhando, ó Deus, e que por conta do trabalho está impossibilitado, Deus amado, de estar acompanhando os cultos presencialmente. Mas te louvamos também, ó Deus, porque o Senhor nos deu inteligência ao homem através, ó Deus, da tecnologia. Temos a oportunidade, ó Deus, de transmitir os cultos aqui da nossa igreja. E eu quero abençoar este irmão que nos acompanha direto da sua casa ou do seu trabalho, onde ele estiver. Abençoa a esse querido irmão que nos dá a sua audiência, ó Deus amado, que permite entrarmos na sua casa através, ó Deus amado, Pai querido, desta tecnologia. Que o Senhor possa abençoar todos, ó Deus. Toma a direção deste culto, ó Pai. Que cada louvor que vai ser cantado aqui seja cantado para a tua honra e para a tua glória. Que cada pessoa que aqui está ou que está nos assistindo possa sentir a tua doce presença, possa ser renovado, possa ser restaurado, possa receber de ti o perdão, possa, Pai amado, Pai querido, receber a resposta através da mensagem que irá ser pregada, Pai. Enfim, ó Pai, que o Senhor possa estar à vontade em nosso meio para realizar o teu querer, ó Deus amado, e nos ensina a entender a tua doce vontade, ainda, Senhor Deus, que seja incompreensível, mas que cabe a nós, a cada um de nós, a obedecer, ó Pai, a tua vontade, e assim, ó Deus amado, seguimos na tua direção, ó Deus. Eu te peço, toma a direção deste culto, faça esse
presente em nosso meio, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Com as palmas vamos louvar o nome do Senhor. Vamos receber nossos irmãos cristãos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor nesta manhã, declarar que o que mais queremos é a presença dEle, que a presença dEle é o nosso prazer. Senhor, se faça presente nesse meio, Senhor. Nós queremos te dar o nosso melhor louvor, nossa melhor adoração, Pai. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Só teus olhos me veem,
tua presença, tua presença. Posso falar isso, cante? Tua presença, tua presença, meu prazer, tua presença, tua presença, meu prazer, tua presença, tua presença, meu prazer, tua presença, tua presença, meu a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. A palavra do Senhor nos diz no livro de Isaías, no capítulo de número 6, que no ano em que morreu o rei Uzias, isso é Isaías contando, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Que o Senhor possa te encher nesta manhã, que você possa declarar conosco nessa canção que Ele é o único Cordeiro digno, e que Ele é santo, e que Ele é santo, e que Ele é santo para todos sempre santo. Então declare isso conosco nessa manhã. Aleluia. Ao que se assenta sobre o trono dos céus, declare que Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Ao que se assenta
extasiado eu fico ao ouvir teu nome. O profeta Isaías declarou que ele era o Emanuel, que estaria conosco e que não nos deixaria até o fim dos tempos. Ele está contigo. Maravilhado, extasiado eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Também seus irmãos do louvor. Vocês estão me ouvindo bem? Então, se puder, só um pouquinho de retorno para mim, para eu poder me ouvir também melhor. Quem está alegre porque está na casa de Deus? Bênção. Temos mais uma oportunidade de estar pregando a palavra de Deus. Como de costume, pregar a palavra de Deus sempre dá um pouquinho de ansiedade, de nervoso, mas que nós já sempre dá uma alegria nas pernas. Quem já teve alegria nas pernas aí? Sabe que é aquela que treme automaticamente? Você tenta conter, né? A perna fica estômago pequenininho, né? Faz parte, não é verdade? Tá ótimo, viu? Quem melhorou meu retorno aí tá perfeito. Mas quero te convidar primeiro a se colocar de pé. Glória a Deus. Sei que tá frio, mas se você quiser dar glória a Deus, não é proibido não, tá? Vamos abrir as nossas Bíblias, irmão. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo, Coríntios. Vamos ler o capítulo de número 7 diante. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ler o capítulo, o primeiro versículo. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. Mas também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento,
por algum tempo para vos dedicares à oração, e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão e não como mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem o dom de Deus, o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, o outro, de outro. E aos solteiros e viúvos, digo-lhes, seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, os casados ordeno eu, mas o Senhor, mas o Senhor, que a mulher não se parta ou não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Mas digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos serão impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se parte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Amém? Por gentileza, acadeirai-vos, para não perder o costume. Uma vez mais, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e vamos fazer uma oração. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. E mais uma vez, ó Pai, eu peço a tua direção, a direção do teu Espírito Santo, a tua capacitação para estar pregando a sua palavra. E que cada ouvinte que aqui está, ó Deus, possa compreender a mensagem que vai ser exposta para eles esta manhã. E que cada um de nós possamos sair daqui, ó Pai, abençoado, transformado, avivado, porque só a tua palavra tem esse poder. Aliás, a sua palavra tem poder próprio para nos instruir, para nos santificar, para nos abençoar, para nos orientar em quaisquer situação de nossas vidas, em quaisquer situação que vivemos. Faça-se presente aqui neste lugar, ó Pai, como o Senhor já tem feito desde o início deste culto, pois toda a honra e toda a glória é dada somente a Ti, ó Pai. Que nós diminuamos e o Senhor apareça, que nós desaparecemos e o Senhor apareça. Toda a honra e toda a glória é dada a Ti. Então, ó Deus, nada é para o homem e nem do homem, mas tudo é para Ti, para que o Teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, vamos aplaudir. A boca deu uma secada aqui, faz parte. Queridos, a carta de Coríntios é uma carta que é uma resposta concernente a muitos problemas e dúvidas que existiam por parte dos membros da igreja. Segundo os estudiosos, o apóstolo Paulo ele está na cidade de Éfeso, quando chega uma carta por intermédio de Estefanos, Fortunato e Acaio, uma carta com várias indagações por parte da igreja. Além disso, Paulo teria tomado conhecimento por parte de alguns parentes de uma certa irmã chamada Chloe, que havia contendas, no meio da igreja entre os irmãos. Ele vai citar isso lá no capítulo 1, verso 11 da primeira carta aos Coríntios. Os possíveis problemas que existiam na igreja de Coríntios, vejam só, divisões na igreja. Havia parte de irmãos que diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, sou de Cefas, e outros que diziam, eu sou de Jesus. E esse grupo geralmente eram os piores que existiam. Havia discussão em torno da liberdade cristã. No capítulo 8 nós vamos ver Paulo tratar sobre assuntos de comidas sacrificadas a ídolos, e estava ali uma discussão sobre essa liberdade entre os cristãos.
Havia problemas de imoralidade também. Paulo vai tratar sobre algumas questões de imoralidade sexual. Faltava disciplina na igreja, irmão Alan. Havia irmãos que estavam processando um ao outro por questão de propriedade, enfim. Paulo vai orientar como que deveria cada um se comportar diante dessa situação. Faltava também organização no culto. Nós vamos ver no capítulo 12 e também no capítulo 14. Paulo falar sobre os dons espirituais, vocês conhecem essas passagens, amém? E no capítulo 14 ele vai ordenar como que o culto deveria fazer, porque uns queriam profetizar, outros queriam falar em línguas, e ninguém respeitava ninguém, cada um queria fazer do seu jeito. E também a Santa Ceia, que estava se tornando uma bagunça, nós lemos aqui todos os meses, capítulo 11 capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23, quando a gente vai fazer aqui a leitura oficial da Santa Ceia. E observe que antes Paulo repreende o comportamento dos irmãos, porque uns chegavam primeiro, já comia a primeira ceia, e outros ficavam até embriagados. Havia uma dúvida por parte de certo grupo sobre a ressurreição dos mortos. Eles tinham curiosidade de como isso aconteceria, se de fato aconteceria, e Paulo vai trazer no capítulo 15 como que era que isso ocorreria. E por fim, havia dúvida sobre o casamento, que é o texto que nós acabamos de ler. Mas antes de adentrarmos o texto, eu quero fazer algumas considerações a respeito da cidade de Corinto. Irmão, eu fico mexendo na calça assim porque eu sou nervoso, tá? Normal, que uma vez o pastor falou, mas isso aqui é ansiedade. Mas daqui a pouco eu me encho do Espírito Santo e largo tudo aqui, tá bom? Trouxe até minha toalhinha, que é para ver se eu me concentro nela. Mas eu quero te passar algumas considerações sobre a cidade de Corinto. E a primeira é que os coríntios eram gregos. E os gregos gostavam de filosofia, assim como o brasileiro gosta de futebol. Uma comparação. Eu sei que nem todos gostam, mas a grande maioria, sim ou não? A maioria não gosta de futebol, pelo menos parte dos brasileiros. Os coríntios, por sua vez, amavam a filosofia, tanto que eles faziam questão de estar às praças para ouvir os filósofos falar. E eles gostavam muito mesmo. Segunda consideração, havia uma filosofia que predominava na época, que era o neoplatonismo, que era uma modificação da teoria de Platão, que dividia o mundo em duas realidades. Eu vou tentar, de forma rápida e fácil, explicar isso para vocês aqui. Eles entendiam que através dessa teoria havia um mundo de cima. Esse mundo de cima era as coisas do espírito, o mundo invisível, o lugar ideal das ideias. Tá? E havia um mundo de baixo, que é o mundo material, palpável. Esse aqui está caindo? Havia um mundo de baixo, que era o mundo material, o mundo palpável, que era de reflexo imperfeito das ideias perfeitas que estavam no mundo espiritual. Explicando aqui mais ou menos, esse teclado, por exemplo. Para eles, esse teclado era um reflexo do teclado perfeito que existia no mundo espiritual. Entenderam? Mais ou menos? De tudo que é da realidade nesse mundo é apenas reflexo daquilo que é perfeito no mundo espiritual. Tanto que eles acreditavam que o corpo era o que aprisionava a alma, porque o corpo é a realidade da matéria, do mundo real, mas a alma pertencia ao mundo espiritual. Por isso, algumas religiões gregas da época acreditavam que a salvação era através do ascetismo, que era uma mortificação do corpo. Eles mortificavam o corpo, que era visto como a prisão da alma, como eu acabei de explicar para vocês. Então, quando os coríntios se converteram, eles levaram esta visão filosófica para dentro da igreja, Aliás, irmão, vamos tratar isso aqui com uma forma bem clara. Leva-se um tempo para que o novo convertido abandone algumas práticas, sim ou não? E até a sua maneira de pensar, sim ou não? Por exemplo, tem crente que até hoje lê o horóscopo. Sim ou não? Não, pastor, que é isso? Não. A saber, eu sou de peixes, tá? E a Maiara é de aquário. Eu sou um peixe que mergulhou no aquário da Maiara. Aquário, amor? Aí, ó, viu? Jesus é perfeito. Quem é de Sagitário aqui? Meu Deus do céu, tô brincando, é para falar não. Mas até hoje tem alguns crentes, alguns irmãos que
ainda tão contaminado com a filosofia de vida que eles vieram no mundo. E quando chega dentro da igreja, eles precisam ser libertos disso. Então, na igreja de Corinto não era diferente, irmã Sandra. Lá tinha esses que pensavam sobre essas questões da alma, do corpo e da mortalidade. Pois é nesse cenário que surge perguntas por parte de Coríntios acerca do casamento, né? Porque já que a questão é a alma, né, que era a parte espiritual, a salvação, o reflexo perfeito do corpo, né, em si, então eles surgiram perguntas do tipo, aqui está desconvertido hoje. Surgiu perguntas do tipo: sou solteiro? Devo me casar? Ou eu posso viver uma vida no celibato? Primeira pergunta, os casados falaram: solteiro, né? Segunda pergunta que surgiu: eu sou viúvo, já fui casado, devo me casar novamente? Outra pergunta que surge: meu cônjuge não é crente, devo me separar dele? Outra pergunta: estou casado, devo me separar? E outra pergunta: estou casado, não quero me separar, mas posso apenas não me relacionar mais sexualmente com meu cônjuge e viver e manter meu casamento? Era essas perguntas que surgiam, porque eles acreditavam que a perfeição e a salvação através dessa teoria de Platão, o corpo tinha que ser mortificado. Então algumas coisas tinham que ser deixadas de fazer. Quando você pensa dessa forma, você entende a resposta do apóstolo Paulo acerca do casamento. Até aqui tudo bem para vocês? Amém? Dá glória a Deus quando quiser, amém? Falar de casamento aqui é muito difícil. Mas agora a gente vai para o texto. Observe comigo, agora eu vou pedir para você acompanhar na sua Bíblia. Quanto ao que alguns escrevem, assim, ó, o que Paulo vai escrever. Olha o que ele diz: quanto ao que me escreveste, isto é Paulo já respondendo as perguntas deles, né? É bom que um homem não toque em... Olha só, vamos trabalhar isso aqui primeiro. Paulo aqui, ele está usando... Ele não quis ir direto ao assunto. O tocar de mulher aqui não é tocar, no simples tocar. O tocar a mulher aqui é no fato de um homem não ter relacionamento sexual com uma mulher. Amém? Eu estou com calor. Vocês estão com calor? Tá? O que Paulo está dizendo aqui? Então, seria bom que um homem não tocasse em mulher. Aí ele vai dizer no verso 2: mas, por causa da impureza, se você estiver usando ao meio da revista corrigida, está escrito fornicação. Cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Então Paulo está dizendo, bom seria que o homem não tocasse. Paulo aqui não está contradizendo o mandamento de Deus, que diz que não é bom que o homem viva só. Deus olhou para Adão, como que Adão estava? Feliz lá no Éden, sim ou não? Alegre, contente, dando nome para os animaizinhos. Olha, esse aqui tem cara de macaco, vai se chamar macaco. A zebra tem cara de zebra. Você pode olhar que cada animal tem a cara do nome. Eu não consigo olhar para o macaco e pensar que ele é um leão. Só que aí vem um macaco com juba e falar, é macaco-leão. Olha que a criatividade de Adão. Acho incrível isso. Ele olhava para os animais e dava o nome. Felizinho. Deus foi lá, olhou para Adão, né? Falou, Adão, você está muito feliz? Vou te fazer dormir. Dorme um pouquinho. Da costela de Adão, Deus forma quem? A mulher. Eu já disse isso aqui uma vez, vou dizer de novo. Sabe por que Deus tirou a mulher da costela? Vai ser muito boa, cara. Sabe por quê? Porque a mulher é osso duro de roer, sim ou não? É brincadeira. Santas irmãs, eu estou brincando, viu? No final do culto, a gente fala... É brincadeira. A gente sabe, Deus tirou da costela, mas por quê? A mulher em defesa vai dizer, não, é que primeiro vem o rascunho, depois vem a obra-prima. É verdade, irmãs? É isso mesmo? Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, bom não seria isso, mas por causa da impureza ou da fornicação, eu preciso considerar isso aqui também sobre a cidade de Coríntios,
a cidade de Corinto era muito imoral. E havia muitas práticas de sexo, havia muita prostituta. Era uma cidade também portuária. Com isso, havia muitos marinheiros que se atracavam na cidade, ficavam e buscavam diversão. E eles iam atrás de, não sei se eu posso chamar isso na época, se era com esse nome, mas através de boates, né? Mulheres que se vendiam em troca de prazeres. Aliás, se eu não me engano, se não estiver falando besteira, algum arqueólogo descobriu até dutos, né, por debaixo da terra, assim, que eram dutos de cerveja para alimentar esses locais que esses homens, né, ou mulheres também frequentavam na época. Então era uma cidade entregue à imoralidade, né? Estava entregue ao sexo. Então Paulo fala, bom é que cada um tenha o seu cônjuge. Um homem tem a sua mulher e a mulher tem o seu homem. Amém? Observe também que Paulo está dizendo aqui o seguinte, que o casamento é monogâmico. Amém? Cada um tem a sua própria mulher. Não está dizendo que cada um tem a sua própria mulheres. É isso que o texto fala? Não, que cada um tem a sua própria mulher. E cada mulher tem o seu próprio homem, o seu próprio marido, o seu próprio esposo. Até aqui tudo bem? Aí olha que interessante, esse versículo 3 é legal, bacana. Um marido conceda à sua esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a mulher deve, né? Semelhantemente a mulher, a esposa ao seu marido. Olha o que ele diz. O marido concede à sua esposa o que é devido. Eu acho que na revista corrigida está escrito benevolência. É isso? Muito obrigado por confirmarem. Irmãos, olha isso aqui. O marido concede à esposa o que deve, não é a mesada não, viu? Não é o dinheiro não. É aquilo lá. Está entendendo? Tem irmão dizendo, é hoje que minha dívida vai ser paga. Hoje Deus está usando o pastor. Olha lá. Fala Deus. É pagar a dívida. É você, tanto o homem quanto a mulher, tenham práticas sexuais. Irmão, o sexo foi inventado por Deus. Logo, o sexo é algo bom, mas é bom dentro das condições que Deus permitiu que ele acontecesse, que é dentro do matrimônio. Portanto, vocês jovens que estão me ouvindo, calma, tá? Eu já chego em vocês também, porque Paulo vai falar sobre o solteirismo aqui. Então, aqueles irmãos com aquela filosofia, não, eu não quero me separar, vou viver com a minha mulher, mas não vou mais ter práticas sexuais com a minha mulher, porque eu quero alcançar uma espiritualidade maior, Paulo está falando. Pelo contrário, o marido precisa pagar a mulher o que deve e a mulher deve pagar o marido ao que deve. Tanto que no versículo 4 ele vai dizer que o corpo do homem é dar. Me ajuda aí, o corpo do homem é dar e o corpo da mulher é do... Observe, Paulo está sendo machista aqui em algum momento? Não, ele está pondo igualdade. Tanto o homem quanto a mulher. Tanto um quanto o outro tem direito, tá? Pertencente uns aos outros dentro do matrimônio. Então Paulo está falando, olha, vocês não precisam deixar de ter relações sexuais para alcançar uma espiritualidade maior. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A primeira igreja que nós dirigimos, ainda na Assembleia de Deus, uma irmã chegou em mim e falou, pastor, posso conversar com você? Eu falei, não, pode, amém e tal. Aí terminei de conversar. Geralmente eu não converso sozinho com a mulher na igreja, eu sempre peço para alguém acompanhar, se a Maiara está, eu chamo a Maiara junto, né? Ainda mais se é um assunto que vai se alongar, eu não sei, né? E aí ela falou o seguinte, pastor, então eu quero me santificar mais. Eu falei, isso é bom. Pastor, eu quero, ficar mais perto de Deus. Eu falei, isso é ótimo, né? E aí eu falei para o meu esposo, né, que eu quero, né, fazer um jejum, uma consagração. Eu falei, perfeito. Só que meu esposo não está deixando. Eu falei, ele não está deixando se consagrar. Eu não estava entendendo bem, né? Eu falei, porque toda vez que eu estou num propósito, meu esposo quer aquele negócio lá. Eu falei, qual é o problema nisso? Eu falei, pastor, então, mas você precisa conversar com ele. Eu falei, mas eu conversei. Você conversa, porque Paulo diz, né, que a não ser por consentimento mútuo, os casais podem, né? Você chega para a sua esposa e falou, meu bem, hoje eu sou todinho de Deus, tá? Tá vendo esse corpinho aqui? Por enquanto, agora, você não me toque. Quero ficar santinho pro meu Deus. Entendeu? Ou a mulher fala, meu amor, por favor, viu? Tu vigia. Bom?
Porque eu estou em consagração com o meu Deus. Não tem problema. Consentimento mútuo. Se o marido diz ok e a esposa diz ok, ótimo, debaixo da bênção. Só que Paulo fala assim, mas não se demorem a ficar, né, nesse propósito. Logo, voltem-se a ter as suas relações, né, sexuais ou relações de casado mesmo. Por quê? Justamente para que Satanás não venha tentar vocês. E nessa conversa com essa certa irmã, ela falou assim, não, mas eu conversei com ele. Eu falei, ele não teve acordo? Não entendo. O marido era crente, né? Ele conhece a palavra. Se não fosse, eu até entendi. Eu falei, até falar para a senhora, por fato dele não ser cristão, você não prosseguir com essa ideia. Ele não entende isso, né? E é bom que você mantenha saudável o seu casamento. Ela falou, não, mas o rapaz era crente. Ela falou, não, ele não é que não concordou, é que ele, toda vez que eu estou, né, no meu período, ele quebra esse período. Eu falei, irmão, mas de quanto que é esse propósito? Ela disse, de 7 dias. Você quer ficar 7 dias? Tudo bem que eu acho que teve gente que não se impressionou. Falou, pastor, eu fico um mês de boa. Mas presta atenção. Você quer fazer um propósito de 7 dias de consagração em busca de uma espiritualidade maior com Deus, mas esquece também que o seu casamento precisa ser tratado como casamento? Eu lembro que eu disse assim para ela, falou, meu querido, você quer consagrar o seu casamento? Você quer de fato abençoar o seu casamento? Tenha com seu esposo as suas devidas relações. Porque se tem uma coisa que é verdade, irmão, o sexo, aquilo que eu falei, é criado por Deus. E Deus permitiu que isso aconteça. Vocês já leram Cantares de Salomão? Já leram? Claro que tem toda uma questão teológica e, né, parte ali que o que está dizendo não quer dizer. Mas ali são ditos poemas por parte do sábio Salomão falando do corpo da mulher. Você já viu como que Salomão trata o seio daquela mulher? Ele chama de cacho de uva. Quem aqui não gosta de um cacho de uva? Quem aqui, o que você faz com o cacho de uva? Você fica olhando com ele? Você pega o cacho de uva e joga? Irmãos, você está entendendo? Deus permitiu, mas dentro do matrimônio. Ah, pastor, mas tem jovens na igreja, olha o que você está falando. Se eles não ouvir aqui, eles vão ouvir na rua. Sexualidade é ensinado dentro da igreja também. Amém? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Não é porque você está deixando de fazer sexo com seu marido. Estou sendo muito grosseiro com as minhas palavras, irmãos? Não, né? Não é porque você está deixando de ter relações com seu marido que vocês vão alcançar uma espiritualidade maior. Não, não é isso. Claro que por certo momento a gente precisa, porque ninguém fica o tempo todo nessa carnalidade, sim ou não? Embora seja muito bom, e depois de casado a gente faz muito pouco, né? Mas, o que acontece? Que a gente não fica o tempo todo nisso. Há momento que a gente vai sim, fazer outras coisas e precisamos sim se dedicar mais à oração, ao jejum, à consagração, ao momento de comunhão com Deus. Até aqui entenderam? Portanto, então, tanto o marido quanto a mulher, pague o que lhe é devido. Só os casais que tiver aqui olham um para o outro e falam, e aí, como que está a nossa dívida? Pode olhar. Está entendendo? Vocês estão aqui, amém? Está dura a palavra ou vocês estão meio quietos, estão assustados? Olha que eu sou muito cuidadoso com as palavras, hein? Então, portanto, é isso que Paulo fala. Não priveis uns aos outros, né? No verso 5. Talvez por muito consentimento, por algum tempo, para vos dedicar à oração, e novamente vos ajuntares para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Agora, Paulo vai entrar em outro assunto que surge, que era o caso daqueles que estavam solteiros. Eu não tenho muito tempo, se eu não terminar, a gente termina em outro momento, tá, irmãos? Mas 9 horas eu preciso encerrar a pregação por causa do culto que vem logo após. Só que dentro da igreja de Corinto também tinham os solteiros. Sim ou não? Tem solteiro aqui? Ó, tem um lá atrás, outra irmã lá atrás, tem os jovens aqui. Boa parte, irmão Wilson. Então tem os solteiros também. E tem aqueles que ficaram para titio, que ficaram para titia, né? Vou fazer uma campanha aqui, que é o nome da campanha, vai ser a campanha Em Busca da Costela Perdida. Quem está comigo? Entendeu? Eu vou chamar o profeta Bife Carne Pura. Mas eu estou brincando, irmãos. Mas a gente sabe que a gente rola uma pressão por parte da igreja em relação ao solteirismo. Porque qual que é o comum? O jovem tem que namorar, noivar e... Porém,
Olha o que Paulo diz no verso 6. Eu vos digo isso por concessão e não por mandamento. Não é um mandamento, é uma concessão. Porque tem gente que não quer casar. Sim ou não? Tem gente que não quer casar. Não adianta. Tem gente que quer viver uma vida de celibato. Só que o solteirismo aqui, para aqueles que desejam viver desta forma, não é um solteirismo, eu estou solteiro, mas fiquei com um ali. Eu estou solteiro, mas fiquei com outro aqui. Eu estou solteiro, esse solteiro é um solteiro mudando. É o cara que não tem compromisso, mas vive ficando. E aí quando Jesus voltar, ele fica. Está entendendo? O solteirismo aqui é um solteiro puro, de você dedicar-se a Deus. Exemplo, quando tinha um voto do nazirado, João Batista, o Sansão, né? Só que a questão do Sansão é porque ele exercia 4 funções diferentes, é isso, né, Maera? Sansão era, além de ser nazireu, era juiz, profeta e... não lembro agora também. Mas ele exercia, né, suas funções diferentes. Mas solteirismo mesmo, de viver uma vida dedicada a Deus. Por isso que Paulo fala, eu penso que os solteiros e os viúvos, seja assim como eu sou. Como que Paulo era? Paulo era solteiro. Há uma discussão, não teológica, mas uma questão de dúvida. Se Paulo era casado, se Paulo era viúvo, ou se Paulo, de fato, sempre foi solteiro. Há quem diz que Paulo foi casado e, caso a esposa dele venha a falecer, ele passou a ser um viúvo, porque Paulo entendia muito bem de coisas acerca do casamento, né? Há quem diz, é apenas um pensamento, tá, irmãos? Isso aqui não entra em pauta. Mas há quem fala, né? Tanto que Paulo diz que o fato, depois ele vai tratar do assunto do solteirismo a partir do versículo 25, mas a gente tem pouco tempo, não dá para abordar todos os versículos, que aquele que é solteiro, ele tem muito mais tempo para cuidar e dedicar-se às coisas de Deus. Olha a vida do solteiro. E vamos fazer aqui uma pequena analogia entre a vida do solteiro e a vida do casado. Vou exemplificar todas as vezes que a gente tem que vir para a igreja, na minha casa, né? A vida do solteiro, sei lá, desperta, ele deve acordar, se arruma, sem compromisso com ninguém, pega a sua Bíblia e vem para a igreja. A vida de casado, se ela desperta, o marido cutuca a esposa, amor, tem que levantar. A esposa cutuca o marido, eu sei. Aí eu vou lá e, né, pelo menos no meu caso, às vezes eu falo, torcendo para a Mayra levantar primeiro, porque ela demora mais no banho, então é mais tempo eu dormir um pouquinho. Entendeu? Aí fica um empurrando pro outro. Tá tocando o celular. Tá bom, levanta. Aí decide levantar. Alguém sempre levanta primeiro. Às vezes Maiara, às vezes eu, no meu caso. Entendeu? Mas aí tem as crianças. Já arrumou fulano? E ciclano? Tem que fazer coisa. Tem que pegar a mochila. Tem que existir um menino. Dar banho no menino. Já escovou o dente? Já fez aquilo? Isso porque a gente programa para levantar 1h30, 1 hora mais cedo. Mas mesmo assim, né? Nós estamos atrasados. Sempre, todo culto é a mesma coisa. Toda vez a mesma coisa. Poxa, eu já falei para você que eu não gosto de chegar atrasado. Tem gente... Nossa, verdade. Faz parte. Né? Toda vez. Mas eu falei para você, a culpa é sua. Não, a culpa é sua. Ou como o marido fala, se você sabe que você vai se maquiar, por que você não levantou mais cedo? Você sabe que tem que se maquiar. Agora deu a hora, eu já tinha que estar saindo. Vou chegar na igreja, no meio do louvor. Porque tem irmão que gosta de chegar no meio do louvor, porque diz que Jesus habita no meio dos louvores. Ele literalmente chega no meio do louvor, né? Chega no meio do louvor, a igreja fica olhando, o pastor de cima já filma, né? E aí você dobra o seu joelho e fala, Jesus, perdão pelo atraso, mas a mulher que tu me deste... Ou a mulher diz, mas aquele traste que toda vez não me ajuda em nada, deixa tudo nas minhas costas, de vez que está me ajudando lá, dar banho na criança, fica me acelerando. Porque um homem, irmão, na hora que vai se arrumar, não é verdade isso aqui? A gente não fica caçando o que combina. Eu tenho 2 pares de sapato, eu mais uso, tem uns lá que está lá até criando. Né? A gente vai para o básico. A gente olha a nossa gaveta, a gente pega a primeira cueca. A lei do homem é serviu, tá da hora. Colocou. A gente tá pouco lixando se a cueca tá furada. A mulher olha aqui e ela fala, você vai com essa cueca furada? Como se alguém fosse ver. Não é? Como se alguém fosse ver. Mas a gente não está preocupado com isso. A gente pega o que tiver que pegar.
Se põe uma calça amassada, fala, você vai com essa calça amassada? O que vão pensar de mim? Não, mas tá bom, passa no corpo. É que a gente não se preocupa com isso. A gente sai pisando, fazendo assim, tá bom, isso aqui vai amassar depois de novo. Mulher não. A mulher, ela começa pelas roupas íntimas já. Cadê aquela minha calcinha de lacinho? Eu falei, minha mulher, veste qualquer. Não, eu quero a de lacinho, que é para combinar com a bolsa que eu vou usar. E fica meia hora e tira, nada de achar. Né? Isso quando ela não chega para você. Isso aqui é desafio para qualquer homem. Amor, o que combinou mais? O sapato ou a sandália? Amor, os dois ficam bom. Você também não me ajuda, você não... Né? Aí você fala, o sapato. Ela, mas eu gostei mais da sandália. Não é? A Mayara é muito preocupada, então ela faz assim, amor, tá marcando, tá mostrando, tá decotado, tá transparente. Amor, tá bom. Não, amor, tá beleza. Não, tá tranquilo. Amor, de vestido? Ou eu vou contar... Não, amor, eu vou com blazer, ou eu vou com... Falei, não sei, minha vida, vamos para a igreja, pelo amor de Deus. Põe a jaqueta, vai ficar linda, põe a bota aí mesmo, põe a jaqueta, não tem importância, eu quero chegar na igreja. Não é verdade? O solteiro não tem compromisso com, entre aspas, nada, não estou falando que o solteiro é descompromissado, não é isso que eu estou falando. Mas a preocupação de um solteiro é muito menor. Quer ver? Reúne os irmãos da igreja, vamos marcar um futebol. Depois do futebol, o que a gente vai marcar? Um churrasco. O solteiro falou, fechou, é nóis, estamos lá no zap, né? Fechou, é nóis, demorou, que dia, tal hora, beleza. Né? O casado, amor? Não, os meninos da igreja estão marcando futebol. Tal dia, eu posso ir? Aí a mulher fala, que dia? Tal dia. Amor, nesse dia não dá. Não dá? Por quê? Porque tem um chá de bebê pra gente ir. Chá de bebê é. Então tá bom. Mas de quem é? É de uma amiga da prima minha. Mas você conhece a pessoa? Não, mas nos convidou, né? Fica feio. Mas vai só você. Que vergonha eu chegar lá. Todas as mulheres com marido e só eu vou chegar lá sozinha? Não é? Aí o que o casado faz? Irmãos, não vai dar para eu ir, não. Já tinha compromisso marcado, sabe, né? Os solteiros falam, ih, pau mandado. Não é? Porque quem casa deve satisfação. Se você não quer dever satisfação a ninguém, não case, meu querido. Não case. Mas quem casa... Paulo fala que o solteiro cuida das coisas do Senhor. E o casado cuida das coisas do mundo, na tradução ao meio da revista corrigida, que quer dizer... Ele fala, a mulher cuida das coisas do mundo como em agradar o marido, e o homem cuida das coisas do mundo como agradar a sua mulher. Só que existia um outro ponto por que Paulo fala sobre isso. A hora já está lá. Não falei nem a metade. Existia um outro ponto, porque a igreja sofria forte perseguição, não ainda por causa dos romanos, mas por parte dos judeus. Os fariseus, assim como Paulo perseguiu, judeus sofriam forte perseguição à igreja. Então ele está dizendo que até no momento de perseguição, tanto que ele fala no versículo de número 26, considero por causa da angustiosa situação presente. Ele está dizendo que era uma situação que já existia de forte perseguição. O solteirismo, quem estava vivendo a vida do celibato, quem era solteiro, não tinha essa preocupação do cuidado do lar, da esposa. Até que necessariamente precisando fazer uma fuga, o solteiro não tem que ir, né? Ele corre e já era. Imagina quem está casado, que fuga tem que fazer? Corre, mulher, pega nossas coisas, vambora, estão nos perseguindo, vai queimar nossas casas. Aí saem os dois casal correndo. Você pegou o menino? Não, volta, porque esquecemos o menino em casa. Você está entendendo a loucura que era? Por isso que Paulo trata de certos pontos, mas contextualizado com a situação do momento. Então a questão aqui, e eu vou já encerrar porque já são 9 horas, e em algum outro momento, em alguma outra hora a gente continua esse bate-papo. Eu acho que é muito importante, sim ou não? Amém?
a gente depois vê isso aí, mas a questão aqui é que você quer viver a sua espiritualidade máxima, viva de acordo conforme Deus te chamou. Se foi chamado a estar casado, permanece casado. Eu sei que é difícil, irmão. Sexta-feira que vem nós vamos fazer 10 anos de casado, não era? 10 anos de casado. Anota o número da minha conta aí, 0107. Tá bom? Se não quiser, pode mandar alguma coisa da Amazon lá, fica tranquilo. 10 anos de casado. Eu estou fazendo 10 anos. Quem tem mais de 10 anos de casado aqui? Olha, bastante gente. Quem tem menos de 10 anos de casado? Nosso irmão, o Alan, a Lorena. A Lorena é casada 9 3 anos, Lô? Então, eu sei que é difícil, mas Paulo fala, aquele que foi chamado, cada um viva segundo foi chamado. Quem foi chamado a estar casado, e continue casado. Se você foi chamado para ter solteiro, lembra que o solteirismo aqui é aquele solteirismo puro. Tanto que no versículo 9, Paulo diz, caso, porém não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Em algumas traduções está escrito, melhor casar do que viver ardendo, né? Ou ardente. Alguma coisa assim. É isso, João? Tá vendo? Então, todo jovem, ele tem disso. Então, se você for viver uma vida de celibato, mas que você não se contém, né? E a gente já foi jovem, adolescente, a gente sabe que é, porque a gente sempre orou errado. Eu acho que os pastores da igreja orou errado. A gente não tem que orar para o jovem não cair no pecado sexual. A gente tem que orar para o jovem não ter curiosidade do que é o sexo. Então, da próxima vez você vai orar. Tira, Jesus, toda a curiosidade desse jovem. Que ele não venha descobrir, quer ver? Vocês vão saber a referência. O que é o cegonho? Que eles não venham descobrir o que é tal coisa. Sabe? A gente acha que tinha que orar isso. Mas porque é da tendência do jovem. Agora Paulo diz, se você não se aguenta, é melhor você... Então case, meu filho. Ok? Mas vai uma dica de quem tem 10 anos de casado. Sexo não é tudo em um casamento. Faltou a parte das mulheres que são casadas com homens que não são crentes, ou dos homens que são casados com mulheres crentes. Paulo também diz que não se separe desse marido. Se ele consente em estar com você e permite que você exerça a sua existe a sua fé, né? Não tem problema. Ele fala que a mulher santifica o marido que não é crente e o marido que é crente santifica a mulher que não é. Portanto, você que está casado e o seu esposo ainda não serve a Jesus, ainda, porque eu creio no milagre, amém? Que através de você Deus vai salvar a sua casa também. Seja sábio. Cuida do seu marido. Existem certas coisas que eu sei que você vai querer fazer. Por exemplo, eu lembro que a gente fazia muito trabalho de evangelismo na madrugada. A primeira coisa que eu falava, eu não quero mulher que é casado com um irmão que não é crente de madrugada no evangelismo. Porque, irmão, Deus me livre, acontece alguma coisa. O cara não é casado, o cara já não gosta nem de ir para a igreja. Sei lá o que esse cara vai pensar do que acontece na madrugada. A gente já fez evangelismo, quem já teve a oportunidade de sair às vezes na madrugada, a gente sabe que a gente não está lidando só com a situação da madrugada, mas com as situações espirituais. Falei, filha, fica em casa com teu marido, porque hoje ele não entende. No dia que ele se converter, aí você tem a liberdade para fazer, e isso te dá uma consciência mais leve. Está entendendo? Então seja sábio, porque a maneira que você se comporta dentro da tua casa é a maneira que o teu marido vai enxergar o que de fato você está fazendo dentro da igreja. Você quer ganhar o teu marido? O apóstolo Pedro vai falar isso. E através do bom comportamento das mulheres santas, ganha-se um marido que não é crente. É através do teu comportamento que você vai conseguir ganhar o seu marido. Agora, se toda vez você vem para a igreja e chega em casa murmurando, reclamando, falando mal de A, de B, de C, né? Ai, fulano é isso, fulano é aquilo, o culto hoje não estava bem. Como é que você vai convencer o seu marido a estar aqui? Fala para mim. Ou você, marido, convencer sua esposa aqui. Olha, eu não quero ser crente, não. Porque não tem um dia que essa mulher não chega em casa reclamando dos outros. Reclamando do culto, reclamando do pastor, reclamando do levita, do ministro de louvor, reclamando do pregador. Para ser crente assim, eu vivo na vida que eu estou vivendo. Então Paulo não se aparta. Porém, ele disse, se caso o que não é crente quiser se apartar, deixa ele ir. Bom, deixa ele ir. Enfim. Tinha muita coisa para a gente poder falar aqui, irmão, mas eu preciso encerrar. Mas vocês entenderam até aqui? Vocês entenderam mesmo? Então, a espiritualidade dentro do casamento precisa existir, mas precisa existir de forma consciente. Eu amo a minha esposa, de fato.
Ó, amor, que homenagem estou fazendo para você aqui, ao vivo, hein? Amo. Mas tem dia que dá vontade de enforcar? Tem. Ela me ama, tenho certeza disso. Não tem como ela não me amar. Mas tenho certeza que tem dia que ela tá doida, né, para me matar também. É complicada a situação às vezes? Mas nada que um bom diálogo e oração não resolva. Eu já disse isso, eu me sinto honrado, não é orgulho. Eu nunca dormi uma noite sequer brigado com a minha mulher. Nunca. Nunca. Não com essa. Ainda bem com outra não, porque eu nunca casei. Nunca, né, amor? Mas já passei madrugada discutindo relação com ela. Ó que beleza. De um olhar para o outro e falar assim, e aí, vamos conversar? Vamos conversar. O que é que aconteceu? Ah, isso. Claro que, né? As 3 primeiras horas é só dela. Os outros 15 minutos é nosso. E os outros 10, a gente dorme. Entendeu? A verdade é essa. Já fomos dormir 4h30, 5 horas da manhã, porque a gente teve que colocar os pingos dos i. Mas não deitamos virado um para o outro. Não permita isso, por favor. Tá? Eu sei que é difícil, mas quebra esse orgulho. Quebra. Né? Lá em casa sempre tem que ter alguém que é mais maduro. Nesse caso sou eu. Amor? Chega lá e fala, eu vou mostrar que eu sou superior. Mulher, vamos conversar. Aí ela diz, eu já ia conversar com você mesmo. Eu falei, lascou agora. Está entendendo? Então, viva uma vida espiritualidade a Deus. Não é pecado viver solteiro. Amém? Eu sei que rola pressão. E aí, vai casar quando? Se começou a namorar, então... E aí, quando é que vai noivar? E aí, noiva? E aí, quando é que vai casar? Aí casa. E aí, quando vai ter filho? Aí tem o primeiro filho. E aí, quando vai ter o segundo? Não é? Mas ninguém chega assim. E aí, tá precisando de ajuda? E aí, vai casar quando? Que eu preciso te ajudar aí. Já tem um salão? Já tem um salão? Já tem? Já tem um vestido de noiva? Ninguém fala. E aí, quando você tem um filho, né? E aí, tá precisando de fralda? Tá precisando de quê? De leite? Não. Ninguém fala. Mas só cobra. Então, cuidado com essa pressão. Se você foi chamado a viver solteiro, mano, não tem nada de errado disso. Mas vive nas condições que Deus permite que você viva. Amém, irmãos? Infelizmente, eu preciso encerrar. Amém? Mas eu espero que você seja abençoado por esta palavra. Que você possa ser edificado, o seu lar, seu casamento, a sua vida conjugal possa ser, cheia da presença de Deus em nome de Jesus, tá bom? Eu sei que através dessa filosofia, vamos amortecer a carne para viver o espírito, façam isso. Às vezes vai ser necessário você matar essa carne, mas também Deus permitiu que você vive nela. Afinal, nós somos seres humanos ainda. Amém? Nós não somos anjo, ninguém virou anjo no dia que foi para o batismo. Alguém que virou anjo? Ninguém. No dia do batismo a gente fez a nossa confissão pública, porém a matéria ainda está aqui. Então a gente precisa cuidar dessa carcaça velha aqui, né? Essa coisa aqui, essa casca aqui, uns mais bonitos, outros mais feios, mas fazer o quê? Entendeu? O importante é que no grande dia nós vamos receber um corpo glorificado. É um corpo bonito, belo, e aí tá tudo bem, tá bom? Enquanto isso a gente vai cuidando do que a gente pode cuidar aqui nesta terra, tá bom? Em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, diga amém. Que Deus nos abençoe. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Queridos, vou fazer igual a pastora Elisa. Você ama a obra de Deus? Se você ama a obra de Deus, irmãos, eu quero já pedir para o irmão, cadê quem é o irmão que fala? Vem, queridos, por favor, então. Eu vou pegar, está pegando o envelope. E para aqueles que querem e puderem também, nos ajude aí com a sua oferta, nos ajude aí com o seu dízimo, para que nós possamos manter essas portas abertas, pagar o aluguel. O pastor comentou aqui, acho que vocês já estão cientes de que foi aumentado o aluguel, é isso, né, Sandra? Foi aumentado o aluguel. Só daqui ou do estacionamento também? Não. Só daqui por enquanto, né? Porque provavelmente talvez lá tenha um reajuste, não sei. Sempre tem. Nós temos um bom relacionamento com o proprietário do prédio, graças a Deus por isso. É importante que, como crentes, né, como cristão, nós damos esse bom testemunho.
Então, graças a Deus, o pastor tem esse bom relacionamento, a igreja tem essa boa visibilidade de cumprir com as suas obrigações financeiras, né? As contas, graças a Deus, estão pagas. Enfim, isso aqui é a parte física, a parte carnal, né, que existe, né? Então a gente precisa da espécie para manter. Mas também tem a parte espiritual, queridos, tá? Paulo diz que aquele que semeia pouco, né, colherá, e o que semeia muito, muito colherá. Mas você nunca deve ofertar ou dizimar com o pensamento de que, eu vou dar porque eu quero receber nesse sentido. Não, a Bíblia diz que nós devemos dar de bom coração, de bom grato, né? Sem interesses, né, de possíveis trocas financeiras, mas sempre ciente de que quando você está disposto a ajudar, a ofertar, a dizimar, você está ajudando não somente a manter, mas também está investindo no mundo espiritual, porque querendo ou não, isso aqui é uma fonte de evangelismo, sim ou não? Olha, aqui nós transmitimos um culto, nós temos uma audiência muito boa, né? Não é espetacular, mas é uma audiência muito bacana. Está ajudando os irmãos que não podem estar aqui, tem irmãos enfermos, irmãos que, né, estão do grupo de risco. Olha só quantas coisas boas nós temos, né? Nós vimos aqui recentemente algumas igrejas da África, e não precisamos ir muito longe. Se a gente for aqui no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, nós vamos ver igrejas com condições precárias mesmo, né, que não tem, mas os irmãos estão lá adorando, glorificando, sabe? Então é uma forma até de nós sermos gratos por tudo que nós temos aqui, né? Por tudo que nós conseguimos investir na casa do Senhor. E isso só se deve à ajuda dos irmãos, amém? Que Deus possa continuar abençoando você em nome de Jesus, tá bom? Vamos se colocar de pé, você que já se colocou. Marcos, o irmão Renato vai estar passando a salva, você deposita aí o seu envelope com a sua oferta. Mais uma vez falando, eu acho tão bonito isso, sabia? Eu faço muito essa oração com a minha esposa também. O casal está ali unido, dedicando os momentos de oferta, os dois juntos, né? O nosso pastor está viajando, estão bem, estão, né, em Mato Grosso, Campo Grande, né? Estão, né, com certeza está acompanhando aí a transmissão, mas graças a Deus estão muito bem, estão lá com os parentes dele, e hoje não está presente em corpo, mas estão presentes em espírito, né, através de oração, intercedendo por cada um de nós. Deus abençoe pastor Tarcísio, pastor Elisa, que está nos ouvindo em nome de Jesus, tá bom? Eu queria convidar alguém para orar. Cadê a irmã Cidinha? Vem cá, Cidinha. Para não ficar só eu falando aqui. Irmã Cidinha, evangelista. Vem cá orar ao Senhor. Orando pelos dízimos e pelas ofertas. Vem consagrando, né? Orando porque o dízimo e a oferta não precisa de oração, mas consagrando. Amém, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, como é bom estar na sua casa, Senhor, participar, Senhor, dessa reunião, Pai amado, sentir a tua presença, Pai, te adorar, Pai, com tudo que somos, com tudo que temos, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, aqui estão, Pai, os teus filhos, Pai, que abençoa a tua casa, que sustenta a tua obra, Senhor, com os dízimos e as ofertas, Senhor amado. Abençoa o lar de cada um, que essa mesa seja farta, Senhor, que nada venha faltar, Senhor, que venha sobejar, Senhor, o pão de cada dia na vida dos teus filhos, Senhor. Pai amado, Pai querido, e neste momento, Pai, eu abençoo os dízimos e ofertas, Senhor, para o exclusivo da tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar, os irmãos vai estar passando para você fazer a oferta. Te abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir liberta o meu ser, calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer
Temos, né? Vai ter, né? A pastora confirmou? Tá? Quarta-feira, então, no culto das 3 horas, às 15 horas da tarde. Às 15 horas da tarde, né? Às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite, né? 7h30 da noite, nós temos um culto aqui também, da mesma forma, seguindo o mesmo protocolo, tá bom? A frequência não é tão quanto o domingo, né? Mas está acontecendo. Segunda-feira, temos reunião de oração, tá? Iniciamos às 19 horas, tá bom, irmãos? Então, devagarzinho, a gente volta aí normalmente, né? Com as nossas programações, tá bom? Dados os recados, eu acho que é só isso. Preciso lembrar alguma coisa sobre o aplicativo, preciso dizer alguma coisa. Não esqueçam, né, de fazer suas reservas, né? Tem o WhatsApp, eu acho que já está bem falado isso, né? Você já tem ouvido bastante, o pastor tem cobrado bastante isso. Importante a gente fazer as nossas reservas. Tem um e outro aí que esquece de fazer, né? Tem Humberto? Um e outro aí que esquece, né? Um outro pastor chamado pastor Ricardo, às vezes esquece, né? Você também esquece, Wilson? Tá vendo? Não é sozinho, não estou sozinho nessa, não. Mas acontece. Mas o que acontece? O meu aplicativo está bugado. Está bugado o meu aplicativo. Eu faço a reserva, mas não fica reservado lá. Já falou aqui, manda no WhatsApp. É verdade. Mas vamos orar agradecendo ao Senhor, irmãos. Estamos chegando aqui ao término de mais um culto. Estou chegando até cedo. Fiquei tão preocupado em terminar o culto que é 9h15, tá bom? Mas enfim, irmãos, continuo orando pelo nosso pastor. Ore também pelo pastor Everton e família. Nós perdemos, né, irmã Lorena, irmão Anderson, nosso primeiro pastor, irmão, da Assembleia de Deus. O pastor Claudinei faleceu ontem, né? Ele teve um infarto. Estava orando no monte, né? Quando aconteceu o infarto. Mas Deus decidiu levá-lo, né? O pastor Claudinei foi meu pastor, foi pastor da Lorena, foi pastor do Anderson, não da Maera, porque quando a Maera chegou, o pastor Claudinei já não estava mais. Hoje o pastor Everton, né, é o pastor que me substituiu da igreja que eu saí, da igreja que eu estava pastoreando lá na Assembleia de Deus. Hoje ele que está lá. Somos muitos amigos, né? Não temos mais um contato tão frequente, mas sempre se falamos. Mas eu peço à igreja, né, encarecidamente, precisa orar pelo pastor Everton e família, pela perca do ente querido. Por mais que nós sabemos, né, que ele está em Cristo, está com Cristo, está melhor do que nós, porque ele já está no paraíso, já recebeu, né, ali o seu julgamento, né, diante de Cristo, está convivendo, tá? Não está dormindo, tá? De fato, a gente podia marcar até um estudo sobre isso, sobre a morte intermediária, né, o momento intermediário dos mortos, aonde nós estamos depois que partimos para essa vida. Mas o pastor Claudinei já está lá com Cristo. Se a gente tivesse a possibilidade de ir lá e perguntar, quer voltar? Ele fala, você tá aí doido? Lá eu estava com diabetes, eu estava com depressão, estava passando por uma situação difícil financeira. Aqui não tem dor, aqui não tem choro, aqui só tem alegria, só tem paz. É porque a gente está preso muito nisso aqui, nessa matéria. Mas se a gente entender as coisas espirituais, se ela for viva em nós, a gente sabe que quando a gente se encontrar com o Mestre Jesus é muito melhor. Quando Paulo descreve do que ele viu nos céus, irmão, ele não teve nem palavras para poder dizer. Ele disse que é indizível, né, no nosso linguajar. Eu vi coisas que não é lícito, não consigo te informar o que eu vi no céu. Paulo, ele descreve dessa forma. João, na tentativa de descrever o céu, ele disse, olha, havia mansões celestiais, havia ruas de ouro, havia um muro que era um muro de jaspe. Não que lá seja literalmente isso, mas ele queria traduzir para nós como era o céu. Qual era a linguagem dos homens? Então, para eu falar aqui uma coisa, eu preciso comparar com outra, sim ou não? Quando você faz uma viagem, que você vê uma coisa interessante, aí você vai passar informação para um amigo seu. Olha, eu vi um negócio assim e era desse jeito, era como se fosse tal coisa. Para ele poder, né, assemelhar e ter uma ideia do que era. Pega um índio que vive na mata, vê dos olhos deles, traz ele para o meio da cidade, tira. Quando ele vê o helicóptero, ele vai ficar espantado. Quando ele vê o trem passando, então, né? Aí pega esse mesmo índio e leva lá para a tribo dele, lá no meio do mato. Como que ele vai descrever o que ele viu na cidade para os demais índios que estão lá no meio do mato? Talvez ele vai usar a sua linguagem, sim ou não? Ele vai olhar e vai dizer, cara, eu vi uma espécie de minhoca, mas era gigante, que era o trem. Eu vi um negócio que parecia uma libélula, mas era de uma espécie de metal voando. Você está entendendo o que eu estou te falando? Foi isso. Quem pôde ver o céu, viu.
tentou nos dizer o que era, mas a gente não tem nem ideia, porque é muito maior do que aquilo que a Bíblia nos informa. Então, fica a dor da perca aqui, da saudade, mas fica a esperança. Paulo diz: confortai uns aos outros, dizendo isso, que naquele grande dia, no dia do nosso Senhor, nós vamos nos reunir nos ares. Os mortos ressuscitarão, quem estiver vivo vai ser transformado, e na nuvem nós vamos encontrar com o nosso Mestre. E lá, todos nós vamos nos encontrar. Aquele parente seu, querido, que você tanto tem saudade, você vai encontrar com ele, não mais no compromisso de pai e mãe, de marido e mulher, mas do gozo do Senhor, da alegria de vivermos eternamente, sabe, como irmãos e transformados por Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Amém? Fica aqui um dia para a gente tratar de assuntos como esses aí, que é bem bacana, tá bom? Bom, acho que eu já dei todos os recados, estou tentando lembrar de alguma coisa, não tem mais nada, então vamos orar e agradecer, amém? Quero orar pela sua família, quero orar por você casal, quero orar por você solteiro, que está apressado em se casar. Vou pedir para Deus jogar um gelo aí em você, para dar uma amenizada nessa ardente paixão, né? Mas é bênção de Deus, tá bom? Eu quero orar por você para que cada dia o seu casamento, o seu lar, a sua família seja mais e mais abençoado em nome de Jesus. Se você está com a sua família, com o seu parente, com o seu marido, pode dar a mão para ele aí. Pode abraçar seu pai, pode abraçar sua mãe. Amém? Vem cá, esposa, fazer essa oração em nome de Jesus, por favor. A Mera vai estar orando e logo após a gente já vai estar dando a bênção apostólica. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Santíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, nos colocamos uma vez mais em sua presença, Senhor, para te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós até aqui, por tudo que o Senhor fez por nós neste culto, porque o Senhor falou conosco através dos louvores, através da tua palavra. Saímos daqui, Senhor, um pouco mais, ó Deus, ensinados por ti de como devemos proceder, de como devemos agir, de como devemos ser. Senhor, eu quero te apresentar cada família, cada casal que está aqui, Senhor, nessa manhã. Deus, que o Senhor possa colocar mais amor, mais compreensão, que o Senhor possa colocar mais cuidado de um com o outro, que o Senhor possa abençoar esta relação, que o Senhor possa ser, ó Deus, a primeira dobra, ó Pai, deste cordão de 3 que é mais difícil de se quebrar. Senhor, que o Senhor seja o elo de ligação entre este casal. Deus, que eles compreendam mais os seus filhos, que eles entendam mais, Senhor, dê mais sabedoria para que eles possam cuidar e criar dos seus filhos, dos seus netos. Senhor, que o Senhor possa ser, ó Deus, ó Pai, o grande no meio deste relacionamento. Senhor, que haja diálogo entre eles, que eles possam se compreender mais, entender mais a situação do outro. Senhor, que o Senhor possa abençoar este relacionamento profundamente. Ó Pai, que se até aqui, ó Deus, eles tiveram grandes problemas, que daqui para frente, com este ensinamento, que o Senhor possa colocar entendimento de um com o outro, de como falar, de como se tratar, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, possa estar presente em todos os momentos deste relacionamento, em todos os momentos do relacionamento de pai com filho, de mãe com filho. Em nome de Jesus, dê sabedoria e estratégia, Senhor, para que eles possam criar os seus filhos no caminho em que se deve andar, para que eles possam fazer com que os seus filhos cresçam na sua presença, em graça e em conhecimento. Deus, eu te apresento esta família, que o Senhor possa entrar na vida financeira de cada um dos teus filhos, que o Senhor seja a providência no meio desta crise, que o Senhor seja, ó Deus, aquele que provê, ó Pai, aquilo que os teus filhos tanto buscam e tanto te pedem. Às vezes eles oram juntos, Senhor, pedindo a ti esta tão grande providência que eles precisam. Que o Senhor entre, ó Deus, que o Senhor possa providenciar, ó Pai, aquilo que os teus filhos necessitam.
que esta crise financeira, Senhor, não seja um grande problema no casamento, e que eles possam contar a bênção, a vitória, a providência que o Senhor deu no meio desta crise inteira que está no mundo. Senhor, que o Senhor seja, Deus, a saúde que este casal precisa, a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde física. Que o Senhor entre com providência no meio desta família, Senhor. Que o Senhor cure, ó Deus, aonde precisa ser curado. Que o Senhor toque, ó Pai, aonde precisa ser tocado. E que o Senhor seja a saúde, ó Deus, que este casal e que esta família precisa. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Nós te louvamos, porque nós te damos as primícias do nosso dia, para poder adorar ao teu santo nome e ouvir a sua voz. Senhor, nos leve em paz, nos guarde mais essa semana. Abençoe, Senhor, o trabalho, o emprego. Seja a porta que o teu filho tanto clama, Senhor, que o Senhor possa abrir ela e estar na frente, ó Deus, de cada passo que o teu servo e a tua serva precisa. Senhor, eu te apresento, ó Deus, o nosso país. Que o Senhor possa vir, ó Pai, com a cura que o nosso país necessita. Que o Senhor possa providenciar esta vacina, para que possamos, enfim, estar juntos, todos juntos, sem riscos, ó Deus, podendo te adorar uma vez mais. Nos santifica, nos prepara, porque nós sabemos que tudo isso é um aviso da sua volta. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã te entregando as nossas primícias, porque nós acreditamos que tudo que acontece nesse mundo é para anunciar que o Senhor está voltando. Então, Senhor, que possamos estar firme contigo. Nos guarda, nos livra, nos protege, nos dê uma semana abençoada na sua presença. É o que nós te pedimos nessa manhã e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco desde hoje para todos sempre. A igreja diz amém. No 3, 1, 2, 3, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Está encerrada essa reunião, mas cumprimente aí seu irmão com um soquinho, tá bom? Com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.